possam produzir no reino de Deus. Amém? Então, depois de ouvir todas essas ministrações, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, e eu espero que vocês também façam essa mesma pergunta. Como eu posso ser usado por Deus? Como? Deus me colocou, Deus me escolheu, Deus te colocou aqui, Deus te escolheu para um propósito. Qual o propósito? Apenas sentar nessas cadeiras e culto após culto, consumir louvores e sermões e somente isso? É claro que não, irmãos. Deus nos escolheu para trabalhar e para produzir na obra dele. Amém? Agora, se nós temos essa sensibilidade, como podemos ser usados por Deus? Então, hoje, nós vamos começar uma série de mensagens com esse tema. Amém? Como podemos ser usados por Deus? Então, para isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Ei, som, teste, ei, Olha, Domar, vira para mim aqui, eu estou sem retorno nenhum aqui. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém, irmãos? No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, e se os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Pai, aqui está a sua palavra, que será ministrada para a tua igreja nessa hora. Deus, nós somos o teu povo. Pai, por favor, Deus, em nome de Cristo Jesus, olhe bem para cada uma dessas pessoas. Olhe bem para elas, Senhor. O Senhor escolheu cada uma dessas pessoas, Pai, para usar grandemente na tua obra. Deus, a tua palavra que nós acabamos de ler fala a respeito disso. Portanto, nos ajude a meditar e a extrair verdades para colocarmos em prática na nossa vida diária,
Por favor, Deus, em nome de Jesus Cristo, fala com cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos um homem chamado Neemias. Esse nome, Neemias, significa o Senhor consolou. Neemias, como ele mesmo disse aqui, no final desse capítulo que nós acabamos de ler, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele, de repente, ele pergunta a um dos seus irmãos, Hanani, que veio lá de Israel, que veio lá de Jerusalém. Nesse momento, ele estava como escravo ali, na Babilônia, que agora não era mais a Babilônia, agora é o Império Medo-Persa. E ele estava agora vivendo ali como escravo. Ele era descendente dos israelitas que foram levados escravos para a Babilônia e que posteriormente foi tomado pelo Império Medo-Persa. Ele é um descendente desses escravos. E de repente, Neemias então pergunta para Hanani, que foi até a terra de Israel, que foi até Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus. E ele pergunta, como é que está a nossa terra? Como é que está o restante do povo que ficou lá? E a notícia não foi muito boa. Hanani disse que o povo estava passando por pobreza, desprezo, total insegurança. Quando Neemias ouviu isso, Neemias ele não ficou indiferente com essa situação. Não entrou em um ouvido e saiu no outro. Não. Neemias ele se humilhou perante Deus. Ele orou diante do Senhor. Isso aqui me leva, irmãos, a um primeiro tópico dessa mensagem sobre que tipo de pessoa Deus usa. Quando eu olho para a vida de Neemias, fica muito claro que o tipo de pessoa que Deus usa são pessoas que se importam com outras pessoas. São pessoas que, quando olham para a necessidade do próximo, quando olham para a perdição do próximo, essas pessoas elas não ficam indiferentes, mas elas se importam. E eu pergunto para a igreja, já fazendo a aplicação dessa passagem aqui. O que você sente quando você olha para as pessoas que estão perdidas espiritualmente? A igreja ela não foi chamada para fazer trabalho social. O trabalho social nós podemos fazer, mas não é isso que confirma o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é espiritual. Fomos chamados para pregar o evangelho a pessoas que estão perdidas em seus delitos e pecados. E a pergunta é, o que eu sinto quando eu olho para essas pessoas que são ignorantes a respeito do evangelho, que são ignorantes a respeito de Jesus, que são ignorantes a respeito da verdade? O que eu sinto no meu coração? Neemias, ele sentiu algo no coração dele, e ele fez algo a respeito. Ele procurou fazer alguma coisa, porque ele se importou com aquele povo que estava lá em Jerusalém, passando por um momento de dor, sofrimento e insegurança. Hanani disse para ele, a cidade está completamente destruída, os muros estão caídos. A passagem que nós lemos, irmãos, nos mostra que Neemias, ele se importou muito com esse relatório. E no coração dele ele disse, a esse tom aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso olhar para a situação dessas pessoas e não fazer absolutamente nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele se importou com aquelas pessoas. Se nós somos filhos de Deus, irmãos, se nós somos cristãos, nós temos que procurar se importar com as outras pessoas e procurar ser usados grandemente pelo nosso Deus. Porque essa obra não é obra para homem qualquer, ou mulher qualquer. Essa obra só pode ser feita por homem de Deus, mulheres de Deus. Decida ser um homem de Deus, decida ser uma mulher de Deus e procure ajudar outras pessoas a encontrar Jesus Cristo, porque essa é a nossa grande obra. Em segundo lugar,
nós encontramos aqui, isso está bem claro nessa passagem, que o segundo tipo de pessoas que Deus usa são pessoas que oram. Quando nós analisamos a teologia bíblica a respeito desse tema, nós encontramos que Deus, Ele escolhe pessoas para 3 propósitos. O primeiro é para a salvação. Deus nos escolheu para a salvação, mas Deus também nos escolheu para frutificação. Nós temos que frutificar na obra de Deus. Você não pode passar a sua vida como cristão, como um seguidor de Cristo, sem olhar e ver um filho na fé. Você tem que olhar para a igreja e ver ali é fruto do Espírito Santo que trabalhou através de mim. E Deus, Ele usa pessoas que oram frutificam na obra de Deus. Nenhum cristão conseguirá frutificar na obra de Deus sem oração. Sem oração é impossível, minha gente. Essa batalha que é totalmente espiritual, ela só pode ser vencida através da oração. O inimigo tinha destruído com Israel, com Jerusalém. Reconstruir Jerusalém era uma coisa impossível, mas Neemias é o homem que se destaca aqui nessa história como um homem que ora, como um homem que clama a Deus, como um homem que busca o Senhor, como um homem que trabalha, não na dependência da sua força, do seu braço, da sua sabedoria, não, mas o homem que trabalha, o homem que parte para cima, o homem que parte para a guerra, confiando em Deus, na dependência de Deus. E é isso que nós encontramos, irmãos. Então, em primeiro lugar, Deus escolhe pessoas para a salvação. Em segundo lugar, Deus escolhe pessoas para frutificar. Você está ouvindo isso? Ei, jogador de videogame, você está ouvindo isso? Deus te escolheu para frutificar na obra dEle. Fomos escolhidos para isso. Temos que trabalhar na obra de Deus, meus irmãos. Nós temos que ter visão, aleluia, e procurar produzir cada vez mais na obra do Senhor. Às vezes vocês convidam pessoas para vir à igreja e vocês falam assim: ah, pastor, eu convido, mas não vem. Convidar não é suficiente. É preciso convidar, e é preciso interceder, é preciso orar. Deus vai lá, faz a obra, porque essas pessoas, por elas mesmas, elas nunca irão à igreja, nunca, mas pelo teu poder, Senhor, elas vão sim. Então vai lá, Deus trabalha no coração delas, leva elas para a igreja. Olha para vocês, muitos de vocês, irmãos, odiavam a igreja. Eu era assim, eu odiava, já joguei pedra em cima de igreja, mas hoje, além de ser um cristão, um homem apaixonado por Jesus, também sou um pastor, porque quando Deus faz a obra, não há ninguém que possa impedir, mas é necessário que alguém interceda, é necessário que alguém ore. Eu lembro que quando eu ia para a boate, todo sábado à noite, nossa, era uma expectativa sábado à noite, todas as vezes que eu ia para a boate, lá na minha terra é chamado Clube de Carlão, vamos para o Clube de Carlão, nossa, irmão, aquilo ali era um inferno, era um inferno, mas todas as vezes que eu passava em frente à feira, havia um rapaz assim em um prédio, pela janela, com as mãos estendidas na minha direção. O nome dele é Márcio, hoje também ele é pastor lá na cidade de São Paulo. E conversando com ele, eu perguntei: Márcio, o que tu estava fazendo quando eu ia para o clube e tu estava com a mão estendida para mim? E ele dizia: eu estava orando para Deus salvar a tua vida. Eu estava orando para Deus tirar você daquele caminho, aleluia. E ainda bem que deu certo, ainda bem que Deus ouviu a minha oração, e hoje você é um de nós, aleluia. Você está entendendo isso, meus irmãos? Se nós orarmos, nós frutificaremos.
Aleluia. Então Deus nos escolhe para a salvação, para a frutificação, mas tem um ponto aqui que se destaca. Deus, Ele nos escolhe também para uma vida de oração. E o que eu vou falar aqui agora vai doer em algumas pessoas, mas essa é a verdade. Uma das marcas de uma verdadeira conversão, uma das marcas de que alguém realmente nasceu de novo, de alguém que realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, uma das marcas de que alguém ama Jesus, é a sua vida de oração. Uma das primeiras obras que o Espírito Santo faz na vida daquele que nasceu de novo, o Espírito Santo leva essa pessoa a orar. A estar ali aos pés de Jesus, falando com Jesus. Aleluia. A oração é uma marca de um verdadeiro cristão. Não tem como alguém dizer que é um cristão e não ora. Não existe, irmãos, verdadeira espiritualidade cristã sem uma vida de oração. Não existe, isso é impossível. Oração é algo que o Filho de Deus faz. Oração é algo que o Filho de Deus pratica. Isso é uma marca na vida dele. Aleluia. Então, querido, se a oração não faz parte da sua vida, você tem que refletir um pouco sobre a sua conversão. Se houve realmente um novo nascimento, se houve realmente uma regeneração, se houve realmente um batismo. Batismo. E tem um batismo na Bíblia que salva. Quem crer e for batizado será salvo. Que batismo é esse que salva? Porque o batismo nas águas não salva. Mas qual é o batismo? Porque existe mais ou menos 3 tipos de batismo que a gente conta na Bíblia: batismo com fogo, batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Batismo com água não salva, mas tem um que salva. Porque o batismo nas águas, quem batiza é um homem. O batismo nas águas, quem batiza é um pastor. Mas o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo, isso não é obra humana, isso é obra divina, e somente Jesus Cristo batiza. E o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é mudança de vida. Mudança de vida. Porque nós temos cristãos, entre aspas, irmãos, que nós temos dificuldade de olhar e ver um cristão ali. Por que nós temos essa dificuldade? Porque nunca foram batizados com o Espírito Santo. Nunca foram. Porque existem cristãos no nosso meio, irmãos, que não frutificam, que não oram, que não buscam a Deus, porque nunca foram batizados com o Espírito Santo. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, irmãos, essa pessoa muda completamente. A sua vida é transformada radicalmente. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você ainda não foi batizado com fogo, irmãos, eu lhe convido você a passar madrugadas, dias inteiros, sabe, trancado dentro do quarto e dizendo: Deus, me batiza, muda a minha vida, transforma o meu coração e a minha alma. Por que, irmão, você não ora como deveria? Por que você não lê a Bíblia como deveria? Porque você tem dificuldade de evangelizar outras pessoas. Por quê? Não vim para cá me dizer que é timidez, não. Porque quando alguém é batizado com o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo arranca a timidez, aleluia, e derrama sobre ele coragem, poder, aleluia. Essas são marcas, irmãos, de alguém que nasceu de novo. A natureza humana pode ser até tímida, mas quando alguém é convertido, só habita nele a natureza humana, a natureza pecaminosa? Não.
habita também a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser morada. Aleluia. Aleluia. Eu não estou falando essas coisas aqui, não é para te deixar para baixo, irmãos, mas é para te confrontar e buscar esse batismo com o Espírito Santo, para que você possa ser usado por Deus, e grandemente usado por Deus. Há muitas pessoas no nosso meio, irmãos, que não foram batizados com o Espírito Santo, ainda não, fazem parte da nossa membresia, mas não foram batizados com o Espírito Santo. Nós temos que orar, e clamar, e pedir a Deus: Deus, batiza com teu Espírito Santo e muda essa vida. Então, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe para a salvação, para a frutificação e também para uma vida de oração. E a vida de oração é a maior prova da conversão de uma pessoa. É a vida de oração. Quando nós lemos as Escrituras, irmãos, a gente vê isso na vida de todos aqueles que foram usados por Deus. Não há nenhum herói da fé, não há nenhum instrumento de Deus que não tinha uma vida de oração. Todos aqueles que foram usados por Deus, oravam, tinham uma vida de oração, buscavam a Deus. Isso aqui, irmãos, não diz respeito apenas às pessoas que estão lá fora, que não fazem parte da nossa família, mas também as pessoas que fazem parte da nossa família. Eu vejo muito de vocês falando que minha família está precisando de Jesus, precisa mesmo, mas o quanto você está orando por elas, por eles, em oração, o quanto que você ora, o quanto que você clama, o quanto você está parecido com Neemias. Neemias aqui, ele jejuava e orava. O amor dele por aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém, passando por aqueles momentos de escassez, de insegurança, de sofrimento. Neemias, ele demonstra o interesse, o amor por essas pessoas, o desejo de transformar a situação daquelas pessoas, jejuando e orando a Deus, pedindo uma intervenção, aleluia, divina. Porque sem uma intervenção divina, não havia nada que Neemias pudesse fazer. Ele sabia disso. Ele era um copeiro, irmãos. Ele era copeiro do rei. Era uma função importante, sim. Mas aqui ele não é um guerreiro, ele não é um arquiteto, ele não é um engenheiro, não. Ele é apenas um copeiro. Mas quando um copeiro, irmão, se interessa por outras pessoas, se preocupa com outras pessoas, quando um copeiro ora, intercede por outras pessoas, Deus transforma copeiro em governador, Deus transforma copeiro em líder, Deus usa. Deus não quer saber quem é você, o seu grau de escolaridade, Deus não se importa com isso. O que Deus quer saber é o seguinte: você se importa com outras pessoas? Você se relaciona comigo, com Ele, com Deus? Você ora, você busca. É isso, irmãos. No versículo 4 e versículo 20, aqui do livro de Neemias, mas no capítulo 2, no versículo 4, Neemias, ele vai orar a Deus. Neemias é um homem de oração. Quando nós analisamos todo o livro de Neemias, há mais ou menos 12 orações registradas aqui nesse livro, 12 orações dele, aqui. E a oração de Neemias, no versículo 1 do capítulo, no versículo 5 do capítulo 1, ela começa com uma adoração. Ele diz que Deus, Ele é o quê? Deixa eu voltar aqui para o capítulo 1, versículo 5. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, aleluia. Ele adora a Deus aqui, irmãos. E eu vejo uma ligação aqui entre adoração e oração. Adoração e oração. Um homem de oração é um homem que ora
Um homem que ora é um homem que adora. A adoração está ligada ao coração de alguém que ora a Deus. Quando nós, irmãos, oramos ao Senhor, o que nós falamos para Ele? Nós o adoramos. E o que é adoração? Adoração é declarar aquilo que o nosso Deus é e aquilo que Ele faz. Nós temos que ensinar a essa nova geração, nós temos que ensinar os nossos filhos a adorar a Deus, a reconhecer quem Deus é. Quem Deus é aqui para Neemias? Deus é o Deus dos céus. Dizer que Deus é o Deus dos céus é a mesma coisa de dizer que Deus é Deus de tudo. Deus é soberano, Deus é altíssimo, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele não é apenas o Deus do céu, mas Ele é grande. O nosso Deus é grande, irmãos, e nós servimos esse Deus que é grande. Aleluia! Queremos ser usados por Deus, mas existem certas áreas, certas obras que queremos fazer, que nós achamos que é grande demais para nós, que são impossíveis para nós, mas não é para o nosso Deus que é grande. Então, se não é para o Deus que é grande, então o que nós fazemos? Nós oramos e suplicamos ao Deus que é grande. Aleluia! Mas não apenas grande, Ele é um Deus temível. Esse Deus, quando age, quando resolve fazer alguma coisa, não há nada, nem ninguém, nem no céu, nem na terra, capaz de impedir o agir de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos para o capítulo 2. Eu quero ler com vocês aqui o versículo 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha a resposta de Neemias. Então orei ao Deus dos céus. Neemias, ele é copeiro do rei, ele fala do problema de Jerusalém, ele fala para o rei o problema de Israel. Ele pede ao rei para ir lá e reconstruir Jerusalém, e o rei pergunta para ele: o que você gostaria de pedir? O que você quer? Neemias, antes de dizer o que ele quer, o que ele faz? Ele ora. Ele ora. Ele coloca aquela situação primeiro diante de Deus. Ele coloca aquela causa primeiro diante de Deus. Irmãos, eu quero ser usado por Deus. Não para minha glória, mas por necessidade mesmo. Esse mundo está precisando, irmãos, de verdadeiros homens de Deus. Esse mundo está precisando de verdadeiras mulheres de Deus, de gente que é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Existem certos alvos, certas metas, certos objetivos, que antes de nós colocarmos diante da igreja, colocarmos diante das pessoas, colocarmos diante da família, nós temos que colocar diante de Deus primeiro. É isso que Neemias faz. Então orei ao Deus dos céus. Eu coloquei primeiro diante do Senhor. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo poder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Nossa, para alguns talvez isso seria uma utopia. Como é que um copeiro vai reconstruir uma cidade inteira? Como isso é possível? Como? Como? Através da oração. Entende isso? Através da oração. Através da oração, tudo é possível. Tu crê? Através da oração. Então, Neemias, ele se dirige ao Deus dos céus. Eu preciso falar com Deus. Em segundo lugar, voltando para o capítulo 1 de Neemias, versículos 6 e 7.
O que Neemias faz? Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. A oração de Neemias aqui é uma oração constante, dia e noite clamando, dia e noite pedindo a Deus, dia e noite, irmãos. Você está ouvindo isso? Dia e noite. Em favor de teus servos, de Israel. Então ele está orando de dia e de noite a favor de quem? Daquelas pessoas que estão sofrendo lá em Israel. Se nós queremos ganhar pessoas para Cristo, irmãos, nós temos que interceder por elas. É isso que Neemias está fazendo aqui. Ele está intercedendo por aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão cativas, que estão oprimidas, que estão arruinadas. Antes de nós fazermos qualquer coisa, temos que interceder. Porque há uma corrente maligna que segura essas pessoas, que só pode ser quebrada, destruída, através da nossa intercessão. Se queremos ganhar pessoas para Jesus, irmãos, nós temos que fazer mais do que evangelizar, nós temos que fazer mais do que pregar o evangelho, nós temos que orar por elas. Deus vai lá, muda a mente, muda o coração, quebra com esse jugo, quebra com essa maldição na vida dele, na vida dela, liberta essa alma, liberta essa pessoa, está preso em delitos e pecados, está preso em vícios, vai lá Deus, liberta Deus. Sem intercessão, irmãos, a nossa obra, o nosso trabalho será fracassado. Nenhum trabalho na obra de Deus, irmãos, é vitorioso, é bem-sucedido sem a oração. Não dá certo. O pregador ele tem que orar. Esses meninos que tocam aqui têm que ter vida de oração. Qualquer trabalho na obra de Deus requer uma vida de oração, irmãos. Coloca pessoas para fazer a obra de Deus e coloca dois grupos de pessoas, aquele que ora e aquele que não ora. Vocês verão a diferença. Verão a diferença. Eu já fui em vários eventos, Vitor também pode dar o mesmo testemunho aqui, de pessoas que cantam o mesmo hino. Sobe no altar e canta o mesmo hino. E aí, de repente, o primeiro canta, e canta bonito, faz melisma com a sua voz, tem técnica vocal e tudo mais. Mas parece que isso não chega no coração da igreja, de repente vem um. Meu Deus do céu. Que canta sem técnica nenhuma vocal, mas é alguém que subiu ali com uma vida de oração. A igreja é tocada. Aleluia. Eu já fui em um congresso que teve um teólogo que pregou, e pregou, sabe, intelectualmente muito bem, mas a igreja não foi impactada por aquilo. De repente, veio um dos nossos anciãos, um dos pais da igreja presbiteriana renovada. Ele não pregou, irmãos. Ele apenas leu o texto. Ele apenas citou o texto. E na hora que ele leu o texto, o Espírito Santo tomou aquele lugar, de uma presença tão gloriosa. Aleluia. Porque quem estava lendo ali, não era um intelectual, mas um homem que ama Jesus Cristo. E um homem que ora, aleluia. Um homem que tem vida de oração, um homem que intercede, aleluia. Nós temos que fazer a obra de Deus desse jeito, meus irmãos. Através de oração, orando ao Senhor, mas acima de tudo, fazendo o que Neemias fez aqui no versículo 6 e 7. Ele diz assim, final do versículo 6, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Se você quer ser usado por Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é ter convicção de pecado. Deus nunca vai usar alguém com o coração cheio de pecado não confessado. Todo mundo tem um coração cheio de pecado, mas a diferença está na confissão. Eu não posso ser usado por Deus enquanto eu não confessar os meus pecados. Tem muita gente querendo trabalhar na obra de Deus, mas não confessa os seus pecados. O coração cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de ódio,
cheio de ciúmes e tantas coisas más, mas estão querendo ser usados por Deus. E é por isso que fracassam na obra, é por isso que fracassam na missão. Quanto de nós, irmãos, queremos pregar o Evangelho para as nossas famílias, enquanto as nossas famílias estão olhando para nós, enxergando os nossos pecados que não são confessados. Se queremos ganhar a nossa família, primeiro, temos que mudar nós primeiro. Como é que eu mudo a minha família? Mudando eu primeiro. Como é que eu mudo a minha igreja? Mudando eu primeiro. Como é que eu vou mudar essa cidade? Mudando eu primeiro. Apontando o dedo para mim primeiro. Para eu, né? Para mim, ó. Pensa o nome que é ruim de português, irmão. Mas eu creio que a mensagem está muito clara. Aponte o primeiro dedo para você. Para depois você apontar o dedo para os outros. É isso que Neemias faz. Eu confesso, Deus, os meus pecados. Não apenas os meus, mas do meu povo também. O meu povo está nessa situação porque pecaram contra ti. Então ele confessa o seu pecado diante de Deus. Ele se identifica com o pecado do povo, como se ele também estivesse cometendo aquele pecado. Então, sem confissão, sem uma limpeza, não dá para ninguém ser usado por Deus. Amém? Então, se limpe primeiro, para depois você ser usado por Deus. Confesse seus pecados ao Senhor, para que Ele possa te usar. E Ele quer te usar. O desejo de usar é de Deus, irmãos. Deus quer usar cada um de vocês aqui. De forma sobrenatural, vocês não fazem ideia do quanto Deus quer usar vocês. Se colocam à disposição do Senhor. Fala, Deus, eu estou aqui, ó. Há uma necessidade na vida da minha igreja, Deus. Irmãos, você percebe que Neemias, ele olha para a necessidade do povo de Jerusalém e ele não aponta o dedo para as pessoas, ele não fica acusando outras pessoas. Por que Esa não fez alguma coisa? Por que fulano não fez alguma coisa? Por que ciclano não está fazendo alguma coisa? Cadê a Adriana? Cadê Deise? Por que essa situação está assim? Por que Deise está deixando a desejar? Não, Neemias, ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, acusador nós já temos suficiente. Satanás e todos os demônios, não precisamos de mais. Não precisamos de mais ninguém para nos acusar. Nós já temos o suficiente. Não seja filho do diabo. Não acuse ninguém. Não, mas se coloque à disposição para ser usado por Deus. Eu estou cansado, irmãos, e muitos pastores também estão, de ver pessoas insatisfeitas com a obra de Deus, mas não se colocam à disposição para trabalhar e para fazer alguma coisa por ela. É por isso que eu estou surdo para essas pessoas. Os meus ouvidos estão tapados para essas pessoas. Mas os meus ouvidos estão abertos para aquelas pessoas que enxergam a necessidade da igreja e diz, pastor, eu estou aqui, o que eu posso fazer? E o que eu posso colaborar? Aleluia! O que eu tenho que eu posso dar em favor disso, em prol disso? Versículo 8 e 9. Neemias, ele ora, mas ele ora de que jeito, irmãos? Ele ora baseado no que está escrito na palavra de Deus. Nós trabalhamos aqui uma série, as promessas de Deus, pregando somente promessas de Deus. Nós pregamos um mês inteiro sobre isso. Pregamos só 4 promessas. Mas existe mais de 2.700 promessas de Deus para nós na Escritura. Quando Neemias ele ora pela reconstrução de Jerusalém, ele ora fundamentado na palavra, porque Neemias sabe que oração que tem poder é oração que se fundamenta na palavra. A nossa oração só tem poder, irmãos, quando nós pedimos aquilo que está escrito, aquilo que faz parte da vontade de Deus. E é da vontade de Deus reconstruir, sim. É da vontade de Deus renovar. É da vontade de Deus levantar. Aleluia. É da vontade do Senhor.
Então Neemias, sabendo disso, ele recorre a uma promessa que Deus fez para o seu povo. Aleluia! Nós temos que fazer aquilo que Paulo Mazzoni ministrou lá na nossa Assembleia Geral. Nós não estamos aqui para sobreviver. Sobrevivência, irmãos, não é uma opção para nós. Nós estamos aqui para desfrutar de uma vida abundante na presença de Deus, tomando posse das promessas de Deus, aleluia, vivendo as promessas de Deus, orando as promessas de Deus. É isso que Deus tem para você, menina. Não deixa o diabo cegar você. Não deixa o diabo te convencer de que isso não é para você. Isso é para nós, irmãos. Aleluia. Ele diz assim no versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Neemias está dizendo: Deus, tu falou isso para Moisés. Olha o que o Senhor disse para Moisés: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias está lembrando Deus, se é que isso é possível. Olha Deus, olha o que o Senhor disse, olha essa promessa. Há uma promessa de renovo, há uma promessa de restituição. Se nós obedecemos a tua lei, se nós somos fiéis, o Senhor vai mudar a sorte de Israel. Então o que Neemias faz? Quando Neemias volta para lá, a primeira coisa que Neemias faz é começar a trabalhar a espiritualidade do povo, fazer com que o povo se volte para Deus, aleluia, para que Deus então cumpra com a promessa dele. Quando nós estamos em busca de algo, irmãos, na obra de Deus para realizar, esta deve ser a nossa prioridade. Aleluia. A nossa prioridade tem que ser essa. Nós temos que parar e falar o que nós estamos fazendo de errado. E mudar. Quais são os pecados que nós, como igreja, estamos praticando? E mudar. Porque se não houver mudança aqui embaixo, não haverá mudança lá em cima. E nós continuaremos numa mesmice, e fingindo uma certa espiritualidade, vivendo uma certa hipocrisia no nosso meio, cantando canções mas que não passa de uma hipocrisia. Essa não é a vida de Deus para nós. Nós temos que celebrar uma verdade, viver uma verdade, adorar uma verdade, aleluia, viver essa verdade. E temos que então, irmãos, orar de acordo com a palavra de Deus, porque se nós orarmos de acordo com a palavra de Deus, nossa, os resultados serão grandiosos. E eu quero convidar vocês a abrir a visão de vocês. Deus tem coisa grande para esta igreja. Aleluia. Se Deus me der força, saúde, vigor e vida de oração e jejum, nossa, irmão. Aquela palavra de Luciano Subirá sobre jejum me esmagou, me jogou no chão. Irmãos, haverá um antes e depois da renovada, depois dessa assembleia. Eu vi lá, os meus olhos viram, mais de 1.300 pastores ali, chorando, se arrependendo, aleluia, de uma vida espiritual muito superficial. Se nós jejuarmos do jeito bíblico, se você não sabe qual é o jeito bíblico, vai lá e escute a mensagem do Luciano Subirá da nossa assembleia. Luciano Subirá, ele disse que ele já fez 2 ou 3 jejuns de 40 dias. E 40 dias, irmãos, humanamente falando, isso é impossível. Jejuar durante 40 dias só se for algo sobrenatural. E Deus, Ele pode fazer isso no nosso meio. Eu vou entrar nesse jejum, não de 40 agora,
Eu vou começar de 3 dias. Eu vou para a minha roça e vou ficar lá durante 3 dias, só bebendo água e mais nada. Porque eu quero ser usado por Deus. Não é para o meu nome, não é para a minha vanglória, não é para a igreja, nada disso. É porque a minha vida precisa ser um instrumento para a vida de pessoas que estão perdidas. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. E por último, Neemias, ele pede a Deus que Deus escute a sua oração, mas não apenas a sua oração. Versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos. Não é só Neemias que está orando, há um povo orando. Amém? Minha intercessora não veio aqui hoje não, foi, cadê ela? A irmã Etelina, cadê? Não vejo não? Nossa, por isso que eu estou desse jeito aqui hoje. Faltou minha intercessora. Faltou, se minha intercessora estivesse aqui eu estava... Quem é que está orando por mim aqui, irmão? Para me pregar aqui. Está orando aqui para me pregar. Neemias está dizendo, eu estou orando, Deus, mas não é só eu que estou orando, não. Tem um povo que está orando. Amém? E eu quero, irmãos, eu estou com um desafio. Eu quero plantar igrejas na região de Caeté. Eu fui desafiado lá naquela assembleia. Desafiado. A levar a renovada para toda essa região. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Como? Pastor Adivani, quando ele soube que eu estava vindo para Caeté, ele disse, vá lá, meu filho, e espalhe a renovada por toda aquela região. Se possível, plante uma em Caculé, porque Caculé é a cidade natal do meu pai. Pois é, o pai do pastor Adivani é baiano, ele é daqui pertinho de nós, de Caculé. Como é que não vamos fazer isso, irmãos? Guanambi precisa de uma renovada, como é que a gente vai fazer isso? Como? Santa Luzia precisa de uma renovada, como nós vamos fazer isso? Toda essa cidade de Caeté precisa ouvir a verdade, como nós vamos fazer isso? Como, irmãos? Eu sei como. Eu sei exatamente como. Através da minha oração e através da oração de um povo. Se eu orar e o povo orar, Deus faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Quando um povo se levanta para orar, irmãos, as janelas dos céus, as portas, se abrem. E coisas impossíveis começam a acontecer. Aleluia. Obras nunca antes imaginadas começam a se tornar uma coisa real, uma coisa visível, louvado seja. Pessoas que a gente considerava, aquela pessoa Deus nunca vai usar, começam a ser usadas por Deus. Durante essa assembleia alguém me disse, pastor, não vai pelo talento não, pastor, não vai pela capacidade humana não, pastor, não liga para esse povo que se acha inteligente, sábio, com diploma, não, olhe para os humildes, aleluia, olha para aqueles que oram, olha para aqueles que são pastoreáveis, olhe para aqueles, aleluia. Porque às vezes, irmãos, o espírito de Samuel nos contamina. Nós olhamos para a aparência, Olha a cara de doutora de Adriana, Olha aí a cara de advogada de Pati, E a gente se pressiona com a aparência. Mas Deus disse, não é esse que eu escolhi. Não é esse que eu escolhi. Mas tem porte, parece, tem aparência. Calma, não, volta. Mas não é esse que eu escolhi. Aí aparece o menorzinho, que não é soldado, que estava lá fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas do papai. Porém, tinha experiência com Deus. Porém, tinha vida de oração, aleluia. Porém, adorava a Deus. Porém, amava o Senhor e até cantava para Deus lá nas pastagens.
É esse que Deus usa. É esse que Deus vai fazer uma grande obra. Aleluia. A nossa igreja ela é bastante diversa. Tem todo tipo de gente que você imaginar aqui. Tem médico, tem doutor, tem advogado, tem psicólogo, tem tudo. Tem tudo. Mas quem aqui realmente é usado por Deus? Quem? E quem aqui Deus realmente vai usar? Não de forma humana, porque de forma humana o mundo está cheio, mas de forma, irmãos, sobrenatural. Diga para o irmão que está bem do seu lado aí, Deus escolheu você. Você, Deus escolheu. Você vai fazer uma grande obra. Vai. Tu crê, irmão? Você crê? Eu creio. Aí. Pois é. Fica de pé, meu querido.